Qual fundo imobiliário que você jurava que era imbatível e no fim acabou perdendo para a poupança ou mesmo tá desvalorizando e você tá perdendo dinheiro com ele? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber e eu leio todos, então fica tranquilo. Mas enfim, o tópico do vídeo é os 5 fundos imobiliários que eu não tiraria da minha carteira porque eu acredito nos fundamentos por trás deles e acredito que são sim bons fundos. Nada aqui é uma recomendação de investimento, é o que eu faço com os meus investimentos e acabo apresentando para vocês, caso vocês queiram alguns insights, ou mesmo as minhas análises e a minha perspectiva por trás dos meus investimentos. Meu nome é Guilherme, se vocês não conhecem, eu sou especialista em educação financeira e sempre estou postando conteúdo aqui novo no canal. Se você não me segue ainda, segue o perfil que você vai gostar do conteúdo que tem por aqui e com certeza vai agregar mais conhecimento para você. Caso você ainda não confie em mim, assiste esse vídeo, se agregou alguma coisa, você curte e segue o perfil. Não vai seguir nada forçado não, eu quero que você siga por livre e espontânea vontade porque gostou do conteúdo. E assim eu vou conseguir contribuir genuinamente com conhecimento para você. Portanto, sem enrolação, indo direto ao ponto. O que tem esses 5 fundos imobiliários que eu selecionei? Basicamente, o primeiro fator que eu coloquei como referência é eles serem multi-imóveis, multi-inquilinos e multi-região. O que significa isso? Basicamente, multi-imóveis, ele não tem apenas um imóvel, o fundo imobiliário. Multi-inquilino não é apenas uma determinada empresa ou pessoa que está por trás pagando o aluguel daquele imóvel. São vários tipos de empresa e não uma porcentagem tão grande assim só em uma, entendeu? E multi-região é porque tem localidades distintas. Não está todos os imóveis alocados em uma só cidade. E isso é muito importante. Por quê? Porque vai que acontece algum problema naquela geografia. Exemplo, no sul teve alagamento, tal. Imagina se tivesse um fundo imobiliário que só tem imóveis naquela região que foi totalmente alagada. Ia desvalorizar muito e para restituir e depois voltar a pagar dividendos, que é o nosso objetivo por trás dos fundos imobiliários, ter aquela rendinha mensal com previsibilidade e a sua cota, o valor que você investiu no fundo, vencendo a inflação no longo prazo, não tem como com uma exposição tão grande assim dos imóveis em um único local. Fica muito arriscado, entendeu? Tendo o risco da ruína também, porque imagina só um fundo imobiliário que tem um imóvel apenas. O risco que você está tomando é basicamente você está comprando um imóvel e está pagando uma taxa de administração para um gestor ficar olhando o imóvel para você. Não compensa. Então essa primeira característica é muito importante. Repetindo, multi-imóvel, multi-inquilino e também multi-região. Agora, a segunda característica que a gente olha é a questão da participação do gestor naquele fundo imobiliário. Por quê? Porque o gestor, ele basicamente está fazendo a gestão ativa do negócio. Então você não quer uma pessoa que não tem nem exposição no fundo imobiliário, né? Imagina só, um gestor que ele só tá, beleza, controlando lá, direcionando o negócio, mas não tem nenhum dinheiro naquilo, então não tá com a pele dele em risco. Ou seja, ele pode fazer alguma cagada e não vai dar nada para ele, pode dar um probleminha ali ou aqui, mas o patrimônio mesmo dele não está em jogo. E por isso que é legal você pegar aqueles gestores em skin in the game, que se diz. Ou seja, tem uma participação grande dentro do fundo e isso daí faz com que gere maior conforto, porque ele está cuidando daquilo que é dele realmente, não aquilo que é dos outros. Quando você cuida de uma coisa que é sua, com certeza você vai dar mais valor e vai prestar atenção na qualidade e na questão do preço. E isso que a gente tem que se atentar, e esses fundos imobiliários, os gestores sim, têm posições relevantes dentro deles. Outra característica, que seria a terceira, que a gente analisou por trás desses fundos imobiliários, é uma boa gestão ativa, com emissões recorrentes, que acabam captando valores para poder reinvestir no crescimento do fundo, ou mesmo na manutenção e melhoria dele. Quarto fator é a questão de eles serem compráveis, ou seja, o P sobre valor patrimonial, que seria a relação do preço sobre o quanto ele está no mercado, com palavras simples. Imagina que essa garrafinha aqui custa R$10, e daí eu quero comprar ela por 8. Se ela custa 10 e eu estou comprando por 8, eu estou comprando mais barato do que aquilo que ela vale. É exatamente isso o preço sobre o valor patrimonial. No caso, se eu comprei por 8 uma garrafinha de R$10, quer dizer que eu estou pagando 0,8 de preço sobre valor patrimonial. É isso que é o desconto que a gente diz e é bem legal encontrarmos fundos imobiliários com bastante desconto. Quanto menor do que 1, melhor, quer dizer, esse descontinho, por exemplo, 0,8 está descontado 20%. Quanto maior do que 1, pior. Mas chegando até 1,05, assim, tá tudo bem ao meu ver. Aí vai de você, né? O quanto você quer pagar por aquilo. 1,05 é como se essa garrafinha custasse R$10 e eu estivesse pagando para ela R$10,50. É mais ou menos isso a analogia que eu estou dizendo. Então, vale R$10,50 a garrafinha? Vale R$10,50 aquele fundo imobiliário? Aí você tem que colocar na balança se compensa para você. Os que eu peguei aqui, nenhum deles está acima de 1,05. A maioria, inclusive, está abaixo de 1 porque os fundos imobiliários estão bem desvalorizados por conta da Selic estar alta. Renda fixa alta, ativos de risco acabam se depreciando. Ou seja,
Fundos imobiliários, embora não seja tanto risco assim, é renda variável, porque vai ficar variando o valorzinho do fundo. Ah, Guilherme, mas se eu tivesse um imóvel não ia ficar variando. Claro que ia. Se você tem uma casa e você fica perguntando para várias pessoas todo dia quanto que as pessoas pagariam pela sua casa, pode ter certeza que não seria o mesmo valor todo dia. Pessoas diferentes iriam dar valores diferentes e dependendo do momento que estivesse, ou o que estivesse ocorrendo naquele bairro, ou a economia mesmo, se estivesse pujante ou não, vai ser valores diferentes da sua casa. Mas você não sai perguntando para todo mundo qual é o valor da sua casa porque você não está interessado em vender ela. Da mesma forma com um fundo imobiliário que você nem vai ligar para preço se você não está querendo vender ele. Você é dono daquele determinado imóvel, aquela parcela referente àquilo que você investiu e você não se preocupa com o preço porque você já viu os fundamentos por trás. São bons imóveis, bons inquilinos, estão em regiões saudáveis, que são sustentáveis. Então sim, ele vai acabar se valorizando perante a inflação e você vai receber aquele seu aluguel, porque você já analisou que os inquilinos estão pagando bem, não estão tendo inadimplência, que a gente diz, que é aquele atraso para o inquilino pagar você. Tem todos esses dados dentro do relatório gerencial de cada fundo que eu vou passar aqui. E agora, já falando sobre isso, juntando com a quinta característica que a gente observa nos fundos imobiliários para encontrar os melhores, é a questão de inadimplência e vacância. O que seria a vacância? Vacância é quando não tem uma pessoa naquele imóvel, então ele está parado, está tendo um custo para manter ele e não tem ninguém pagando por ele, ninguém está alugando ou utilizando dele. Então pensa só, você tem um custo e não tem nada vindo dele, então uma vacância grande é ruim para o fundo imobiliário, está gerando mais custo e menos lucro, e isso daí é lógico de você entender. Agora, inadimplência é quando a pessoa fica sem pagar ou atrasa, aquilo que eu já falei para vocês, na época da pandemia mesmo, muitos fundos imobiliários aumentaram a inadimplência porque, vamos dizer, uma empresa aí que necessitava vender para poder sobreviver, ela não estava vendendo mais porque as pessoas não estavam indo para os shoppings, ou um exemplo, e daí tem um fundo imobiliário de shopping, eles se depreciaram bastante já por conta disso, porque as empresas que estavam lá não estavam vendendo, não conseguiam pagar o fundo, não pagando o fundo tinha um custo para manter o shopping e não tinha lucro, porque não tinha receita, as pessoas não estavam pagando ele, como eu falei. Quer um exemplo prático de um fundo imobiliário que deu um baita problema com 100% de vacância, ou seja, 100% das pessoas que estavam naquele fundo, naquele imóvel que era dono, saíram e ele ficou com ele parado lá sem receber nada. Foi o caso do Alme 11. Lá no Rio de Janeiro, ele tinha lá um prédio alocado para uma só empresa e imagina só, monoimóvel, deu um problemão. Por quê? Por conta disso, porque a empresa saiu, então não teve inquilino, só tinha esse imóvel, olha o risco que você estaria tomando. Tome muito cuidado naquilo que você vai investir. Ah, Guilherme, como que eu consigo filtrar e ver essas informações, questão de imóvel, tal, de região? Cara, tem muitos sites. Você consegue utilizar o Funds Explorer, consegue utilizar o Status Invest, consegue utilizar o Investidor 10. Eu geralmente utilizo do Investidor 10, porque eu gosto mais do visual e do tipo de informações que tem por lá. Mas se você preferir um outro site, aqui a gente não tem conchavo com nenhum tipo de ferramenta. Sempre que tem uma melhor, eu passo aqui para vocês de forma totalmente transparente, porque a ideia é realmente vocês utilizarem do melhor e não ficar fazendo parceria com uma empresa ali ou aqui só por conta dela tá me pagando, eu vou falar dela. Não, não tem isso aqui. Eu falo sempre aquilo que eu utilizo na minha vida. Portanto, já apresentado todos esses adendos, todas essas observações iniciais, vamos direto para o primeiro fundo imobiliário que eu quero comentar com vocês. Aqui eu separei em tipos de fundos distintos, porque se eu fosse montar uma carteira com apenas 5 fundos imobiliários para a minha vida toda, eu montaria de tipos de fundo diferentes, porque tem tipo de papel, que acaba investindo em crédito e imobiliário, tem aqueles mais voltados para shoppings, tem aqueles de lajes corporativas, tem de galpões logísticos, que, por exemplo, o Mercado Livre, Magazine Luiza, precisa deixar as coisas lá para poder pegar rápido e fazer a entrega para o seu cliente. São vários tipos de fundo e aqui eu vou apresentar os tipos deles e quais eu colocaria na carteira. Começando pelo primeiro, o maior do Brasil, o KNCR11. Não sei se vocês já escutaram falar, mas as primeiras siglas do fundo imobiliário simboliza a gestora. No caso é a Quineia, por isso KN. E o CR normalmente simboliza o tipo do fundo, entende? Nesse caso aí é de crédito, então seria CR de crédito. Tem alguns que não seguem exatamente isso, mas na maioria vai ser um padrãozinho assim. Ele tem um patrimônio líquido de uns 7,8 bilhões de reais. No momento que você estiver vendo o vídeo, pode variar para cima ou para baixo, porém é bastante dinheiro. Imagina só, como que você teria 7,8 bilhões para comprar vários imóveis por aí? Com 100 reais você já consegue se tornar sócio desse tipo de negócio, ser parte desse leque de imóveis que ele acaba gestionando. Seu P sobre VP está em 1,02, que é um P sobre VP um pouco alto, né? Se a gente pensa 2% aí mais alto
alto do que o ideal sobre o valor patrimonial dele, ou sobre aquilo que realmente ele vale no mercado atualmente. Ah, Guilherme, mas ele pode valer mais no futuro. Com certeza, por isso mesmo que esse valor patrimonial está vendo em relação ao momento atual. Se ele melhora com o tempo, vai compensar para você, porque se você comprou 2% a mais do que o valor patrimonial dele, ele se valoriza 5, 10%, você saiu ganhando do mesmo jeito. Aliás, ele se valorizou 12,75% considerando o reinvestimento dos dividendos. Só os dividendos? Ah, não sei o que é dividendo, Guilherme. É a participação de lucro que você recebe. É como se fosse seu aluguel pelos R$ 100 que você comprou, entendeu? Na verdade, ele está custando atualmente R$ 103,82. Então, com R$ 103,82, você já conseguiria comprar uma cota desse fundo imobiliário e estar investido, recebendo nos últimos 12 meses 11,69% daquilo que você investiu, isso que você receberia no final de 12 meses. Claro que ele pode pagar mensalmente, trimestralmente, aí depende muito do fundo. Geralmente no Brasil tem alguns que pagam mensal, tem outros que pagam trimestral, pode ser que ocorra semestralmente, só que esses 12,75% de valorização que eu falei é reinvestindo os dividendos. No caso, você pegaria esses 11,69% que você recebeu de dividendos e reinvestiria no fundo durante os 12 meses. Aí sim você acumularia 12,75%, porque gira a bola de neve, igual eu falei, quanto mais dinheiro lá, mais vai rentabilizar, tanto pela valorização quanto pelos dividendos. É aquilo que você investe. Um exemplo, uma pessoa que investisse R$ 100 para facilitar o cálculo, se tivesse R$ 100, para não ser 103, número quebrado para vocês, ela receberia R$ 11,69 no final de um ano aí, inteirando, acumulando todo o dinheiro, entendeu? Agora, se ela investisse esse dinheiro de volta, ela estaria com R$ 112,75. Então aumentou um pouquinho. Agora, aquela pessoa que investiu R$ 1.000, obviamente ela não teria recebido apenas R$ 11,69. Ela teria recebido R$ 116,90. E esse valor aí acumulado, juntando, daria quanto? R$ 1.275 no final de 12 meses. Ela investiu 1.000, saiu com 1.275. Perceba que quanto mais valor, mais vai crescer o seu patrimônio. Essa é uma explicação básica de como funcionam os fundos imobiliários. Eu vou passar rapidão para os próximos para não me alongar tanto, porque segue o mesmo conceito. Mas só finalizando esse KNCR11 para com que a gente passe para os próximos, entenda que o tipo dele é de papel, então ele acaba investindo nessa questão de crédito, mais atrelado com o CDI. Tem alguns que são mais atrelados com o IPCA, pode ser com o IGPM, mas nesse caso a maioria é com o CDI. Um foco em emissores AAA, então são aqueles emissores com alta qualidade, que acabam pagando certinho, tem bastante confiança no mercado. Portanto, em resumo, o rendimento dele acaba sendo bem coladinho com a Selic, com um prêmio de risco ali, por conta de ser um fundo imobiliário e ser imóvel. E apresentando um risco de crédito bem pulverizado, por conta de ele ser multi, aquilo que eu falei para vocês. Multi-imóveis, multi-inquilino e também multi-regiões. Ah, Guilherme, mas ele não tem imóveis. Beleza, mas o crédito imobiliário que ele acaba se relacionando é diversificado, isso que eu estou querendo dizer. Vamos para o segundo fundo imobiliário do top 5 aqui. Seria o MXRF11. Não sei se vocês já escutaram falar, mas fala que é muito fundo de troco. Por que fundo de troco? Por conta dele custar baratinho. Ele custa em torno de R$ 10, pode variar, como eu falei, no momento que você estiver vendo o vídeo. Seu patrimônio líquido está em 4 bilhões e seu dividend yield foi de 12,14%, com um P sobre VP de 1,01, um pouquinho acima do que o valor patrimonial dele está. A liquidez gira na faixa de milhões, então você consegue muito bem vender e comprar no dia mais de R$ 1.000.000, embora não seja necessário para a maioria da população, mas é bom saber disso, que a NCR11 também. E ele é um tipo de fundo também de papel, porém o segmento é diferente. No caso do KNCR11, o segmento dele é de títulos e valores imobiliários, e do MXRF11 é híbrido, tendo um 75% em CRIs, que é aquele investimento que você também pode fazer diretamente, mas nesse caso teria um gestor encontrando para você os melhores CRIs com menor risco e às vezes, né, conseguindo aquele preço diferente daquilo que a gente conseguiria no mercado. Já os outros 15% fundos imobiliários mesmo, que acabam investindo, e tem permutas financeiras que também entra dentro dele. Todas essas informações você consegue encontrar no relatório gerencial do fundo, tá? Se vocês entrarem no Investidor 10, tem lá embaixo o relatório gerencial, acessem, é muito fácil, tem gráficos, tem tudo explicadinho, então não vou me alongar muito aqui por trás disso do fundo. No fim, escolhemos ele porque acaba pagando um dividend yield alto, é um fundo imobiliário que é barato em sentido de preço, né? Embora não ligue muito para a questão de preço, mas é legal você poder, por exemplo, com R$ 10 conseguir comprar um fundo imobiliário. Às vezes, quando está sobrando dinheiro na corretora, recebeu aquele dividendo, eu acabo utilizando do dinheiro de troco para comprar MXRF11 e também investir um pouquinho a mais quando necessário. O único viés contrário a ele é a questão dele ser mais sensível aos spreads de crédito.
Então tem que se atentar a isso também. Claro que não vai ser tudo flores, tem momentos que ele desvaloriza, outros ele se valoriza. Porém, a gente viu nos últimos 5 anos que R$ 1.000 teria se transformado em mais de R$ 1.600 e recebendo aquele dinheirinho todo mês, que às vezes é acima de 1% ao mês que ele paga. Imagina só que legal. Inclusive, a média dele nos últimos 5 anos foi de 14,65% de dividend yield. Então quer dizer que por mês ele pagou acima de 1% daquilo que a pessoa investiu. Bora pro terceiro fundo imobiliário. E aqui eu não estou colocando por classificação, tá bem? Eu até poderia colocar por classificação por valor patrimonial, tal, mas não, aqui eu tô falando de forma surtida realmente, de forma aleatória, e os 5 são muito bons, ao meu ver, e através de toda essa análise que a gente está passando aqui. Esse terceiro seria o PVBI11, talvez não seja tão conhecido assim para vocês. O valor da cota dele é R$ 77,00, então com esse valor você já consegue investir mais ou menos, 78, coisa assim. O P sobre VP está em 0,74 atualmente, então está bem descontado, mais de 25% barato. É como se você estivesse comprando essa garrafinha de R$ 10 por R$ 7,50, entendeu? É tipo isso. Então imagina só, você está comprando alguma coisa que tem um determinado valor e fundamento por trás, com um preço desvalorizado, então com o tempo tende-se a se valorizar tanto o valor que você investiu, quanto também a questão dos dividendos. Se for um bom fundo imobiliário, no caso aqui a gente está analisando bons fundos, ao meu ver, nada aqui é recomendação. Nos últimos 12 meses ele caiu 12,26%, mas de dividendos ele pagou 8,85%. Todavia vamos para aquilo que interessa, quanto que R$ 1.000 teriam se transformado depois de 5 anos? Nesse fundo PVBI11, R$ 1.000 teriam se transformado em R$ 1.100, um pouco acima disso. O tipo de fundo é fundo de tijolo, então é especificamente o imóvel em si, e ele é voltado para lajes corporativas. Esse é o segmento. O que são lajes corporativas? Sabe aqueles escritórios, aquelas empresas grandes, o Itaú, por exemplo, que precisa ter um escritório, pagar o aluguel para os seus funcionários trabalharem? Então, isso são lajes corporativas. Da mesma forma, esse PVBI11, ele tem vários imóveis para fornecer esse tipo de serviço. A localidade dele vai ser só São Paulo, mas como é São Paulo, é um lugar que gira dinheiro e também são localidades diferentes, né? Não é só um imóvel, ele tem 7 imóveis, coisa assim, acaba que mitiga um pouco essa questão de risco. Embora, como eu falei, eu prefiro multi. Ah, Guilherme, mas quer dizer que ele é ruim então? Não, por conta das localidades, por conta dele ter mais de um imóvel, por conta dos inquilinos que tem por trás e da gestão. Por isso que eu falo que nada é perfeito, você tem que colocar na balança. Aí analisando os parâmetros e as características que a gente citou, colocando na balança, eu colocaria o PVBI11 no top 5. Inclusive diversificando dos outros setores que a gente comentou aqui, que a gente já falou sobre a questão mais voltada para créditos imobiliários de papel, o de papel híbrido. Agora colocamos o PVBI11 de lajes corporativas, que tem nele contratos longos com empresas estáveis, muitas conhecidas. Se você entra no relatório gerencial dele, você consegue ver muitas empresas que acabam pagando o aluguel, então são empresas sustentáveis, porque lajes corporativas isso é muito importante. E ganhando muito com essa reprecificação dos aluguéis AAA, porque se é um bom inquilino, ele vai conseguir pagar, ele também vai crescer a receita dele, então você pode embutir um aluguel maior para ele a cada ano que passa, entendeu? Porque é difícil para ele, vou mudar de escritório do nada. Vai parecer ruim para a empresa. Então, aumentar o aluguel, às vezes uma reprecificação maior cabe para esse tipo de caso do que para aqueles casos residenciais, que a pessoa pode muito bem sair, trocar de casa. Não é tão legal, mas é mais fácil para ela do que de uma empresa. A empresa sempre está querendo crescer a receita e lucro e vai conseguir dar conta de pagar o aluguel a mais. Em seguida, vamos para o quarto, que é o XPML11. XP, a gestora por trás, ML Mall, Shopping. Então é um fundo do segmento de shoppings, porque é o imóvel físico mesmo. E tipo de papel é aquilo que eu falei de crédito imobiliário. O tipo de tijolo é o imóvel em si. E alguns dados interessantes dele, ele tem mais de 6 bilhões de patrimônio líquido, enquanto o PVBI11 era menor, né? A gente viu que ele tinha 2,84 bilhões, coisa assim. Olha só, o XPML tem 6,6 bilhões, é bastante coisa. O dividend yield atual dele foi de 10,34%, não é mais do que 1%, mas fica bem próximo ali, de 0,8, coisa assim, ao mês. E a liquidez diária dele é acima de 11 milhões. Então você consegue vender e comprar facilmente no mesmo dia. Imagina, da onde que você conseguiria, por exemplo, uma casa de 1 milhão, vender no dia ela e ter seu dinheiro lá, ou vender 200 mil dela, era impossível basicamente, né? É difícil você achar uma pessoa que queira comprar no mesmo dia. Vai demandar 1 ano, 2 anos na média dos meus clientes que eu acabo atendendo, inclusive, se você tem interesse em aprender de forma acompanhada, educação financeira, questão de investimentos, como investir neles, como analisar e pegando basicamente na sua mão durante todo o processo, eu tenho minha plataforma
plataforma 7A PCV. Clica no link da descrição que você conhece um pouquinho mais sobre ela. Lá a gente segue a metodologia do Triângulo dos Investimentos e tem até uma aula explicando do que se trata isso. E daí a gente consegue ver com mais detalhes se cabe ou não para você, coisa assim, sem nenhuma recomendação. Você mesmo sabendo buscar seu peixe e entendendo como que as pessoas de sucesso, grandes investidores aí, utilizam, que tipo de técnicas, como que eles fazem, como que eles encontram essas oportunidades e como você também pode encontrar dentro daquele valor que você consegue investir, seja ele R$100, R$200, R$50 ou mais de 10 mil, 20 mil, como temos muitos clientes que acabam investindo isso também. Mas enfim, voltando àquele patrimônio de 1 milhão que eu falei para vocês, uma casa de 1 milhão é difícil você vender parte dela ou mesmo vender ela inteira no mesmo dia. Já fundos imobiliários você consegue, legal isso. Nos últimos 5 anos, esse XPML11, R$1.000 teriam se transformado em mais de R$1.800, reinvestindo os dividendos, novamente, a comparação que a gente fez com os outros também. Ele tem vários tipos de shopping centers, envolvido com a questão de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, olha só, a gente consegue diversificar em vários tipos de estado e cidades. Então ele está seguindo aquela lógica do multi-regiões que a gente comentou, com multi-inquilinos e multi-imóveis, porque não é apenas um inquilino que está em todos esses imóveis aí de regiões distintas. O forte dele é a questão do preço por metro quadrado, as vendas que ele acaba fazendo, uma vacância praticamente muito pequena e está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Pô, Guilherme, mas agora a gente está chegando no 5º fundo imobiliário e você não falou nada de taxa de administração. Claro que tem uma taxinha que vai para o gestor, para a gestora em si, para aquela equipe que está por trás, dar conta desses imóveis, conseguir colher e selecionar as melhores decisões de investimento para nós. Tem uma taxinha. Eu vou colocar uma tabelinha aqui com as taxas de administração de cada fundo. Fica calmo. Eu vou mostrar certinho essas informações também. Mas se você quiser buscar Investidor 10 ou qualquer outro tipo de site, e se você quiser um acompanhamento personalizado, tem um link aqui na descrição que você pode clicar e eu mesmo diretamente vou tratar com você com todo o conteúdo e ferramentas que conseguem otimizar suas finanças e seu caminho como investidor ou investidora. Vamos, portanto, no último fundo imobiliário, 5º e último, que é o HGLG11. Perceba, o LG do nome dele é de logística. Então, o segmento que ele atua é de logística, enquanto que o tipo é de tijolo, porque são imóveis realmente que ele tem. O valor em si para comprar ele é um pouquinho mais carinho, mas tem que olhar aquele preço sobre o valor patrimonial, né? O caro em si não muda muita coisa, o que muda é o valor que você vai conseguir investir. Então não vai mudar muita coisa nos fundamentos dele, ele custar mais caro ou menos caro, mas sim a relação com o valor patrimonial. Porém, falando o preço da cota dele para você fazer o primeiro investimento, está em torno de R$160. Enquanto que o XPML11 que tínhamos falado anteriormente está em torno de R$106 por aí. Passando outros dados interessantes para vocês conhecerem um pouquinho mais, ele tem mais de 5,5 bilhões de patrimônio líquido, o dividend yield dele foi em torno de 8,25%, então é um dividend yield não tão elevado assim, e a liquidez diária dele também é acima de 5 milhões. Então, olha só, na faixa de milhões está tudo ok. Um pouco abaixo disso tem que se preocupar. Mas uma liquidez dentro de acima de centenas de milhares de reais já está o suficiente para uma pessoa que esteja investindo pouco dinheiro. Agora, se estiver fazendo aportes maiores, preferencialmente é legal pegar aqueles com liquidez diária acima de 1 milhão. Ele, nos últimos 5 anos, teria transformado R$1.000 em mais de R$1.390, então com o reinvestimento dos dividendos, que a gente está supondo, e a valorização das cotas, que é um crescimento legal para um investimento que é mais estável, claro que varia sim, mas ele acaba entregando dividendos para você, com galpões classe A em 5 estados e uma vacância próxima de 6,5%. Inclusive, outro benefício, ele tem muitos contratos atípicos. O que quer dizer contrato atípico, contrato típico? O contrato típico é aquele normalzinho. O inquilino ele vai, ele quer sair do imóvel, ele paga aqueles meses restantes como multa e tá tudo tranquilo. Já o atípico, ele é mais longo, porque o imóvel às vezes foi feito diretamente ou personalizado para aquele determinado inquilino. Então, ele também deve quitar todos os valores, né, dos meses ou anos aí por ser mais longo prazo que falta, caso ele queira sair antes do tempo, ou mesmo achar um outro inquilino para entrar no lugar dele. Então, os atípicos dão mais segurança para o fundo imobiliário, entendeu? Sem dizer a demanda por reajuste de e-commerce. E esses de logística, eles acabam ganhando muito dinheiro com isso, porque, como exemplo que eu falei, o Mercado Livre, ele precisa de algum galpão logístico para deixar as coisas lá, a fim de que ele consiga entregar mais rápido, no mesmo dia mesmo. E daí tem aquele conceito de last mile que se fala, que é aqueles galpões logísticos mais próximos de grandes cidades, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, acaba valendo mais o imóvel para com que uma empresa grande de varejo mesmo, ela possa alugar por um preço maior também, fazendo com que o fundo imobiliário ganhe mais dinheiro, entendeu? Por isso mesmo que custa mais caro construir em lugares assim, mas
tem muitos benefícios no crescimento do seu aluguel que você vai receber. Com isso, quanto que custaria para ter esses 5 fundos imobiliários que eu falei, com um leque enorme de imóveis, com setores distintos e todos esses benefícios que a gente acabou analisando aqui no vídeo? Com R$ 450 você estaria se envolvendo em mais de 25 bilhões de reais. Porque é isso que esses imóveis têm de patrimônio líquido. Você acredita nisso? Se tem algum amigo, algum familiar que ainda pensa que poupança funciona ou que poupança é o lugar mais seguro que tem para você ganhar dinheiro, tal, manda esse vídeo, porque às vezes vai abrir o olho da pessoa para ela poder enxergar outras vias dela conseguir ganhar dinheiro. Não exatamente precisa ser esses fundos imobiliários e comprar eles, não, mas entender que existe formas e um leque enorme de fundos imobiliários por aí, além desses 5 que eu falei, que para mim são meus favoritos, mas tem muitos outros bons que a gente consegue colocar como exemplo. No próprio Investidor 10, se você coloca lá fundos imobiliários e procura em ranking de valor patrimonial, você consegue filtrar naqueles que têm maior valor patrimonial. Então esses tendem a ser mais seguros por conta de eles terem uma variedade de imóveis grande. Mas leia o relatório gerencial, poucas páginas, é interessante você ver para analisar a questão de vacância, inadimplência, a questão de inquilino, o envolvimento do gestor naquilo, como que funciona, como que foi nos últimos anos, qual que é a ideia principal e o objetivo por trás dele. Ah, Guilherme, demanda muito tempo. Não demanda muito tempo. Em menos de 30 minutos você consegue fazer isso. E vai fazer com que você consiga crescer um patrimônio e construí-lo para a sua família, deixando um legado. Então 30 minutos eu acredito que vale o seu tempo, entendeu? Vale o patrimônio e o descanso que você vai ter de desfrutar desses dividendos todo mês. Então tira 30 minutinhos aí, 1 hora no máximo, para você analisar um fundo imobiliário. Pô, investir em um fundo imobiliário por mês é menos de R$ 100 aí, dependendo do fundo imobiliário que você pega, ou menos de R$ 10, como o caso do MXRF11 que eu falei para vocês. Enfim, se esse número te surpreendeu ou se algum dado aqui que eu falei para vocês foi interessante, ensinamento, conhecimento, clica no like que eu vou saber que esse vídeo te ajudou e assim eu consigo construir outros vídeos também no mesmo molde e seguindo esse padrão que a gente discute por aqui. Se você tem alguma crítica, alguma dúvida, qualquer coisa, pode colocar nos comentários também que eu vou estar lendo todos para conseguir responder vocês e destituir qualquer dúvida possível, ver pontos de melhoria para eu fazer nos próximos vídeos, temas que talvez vocês queiram que eu contemple. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e diz para mim, última pergunta que eu quero fazer para vocês. Qual que é o 6º fundo imobiliário que vocês colocariam para aqueles que já investem ou já conhecem um pouco do mercado? Eu fico interessado em saber. Eu vou ver qual fundo imobiliário é e qualquer coisa eu faço um vídeo discutindo um pouco mais sobre ele. Caso queira saber um pouquinho mais sobre os primos dos fundos imobiliários nos Estados Unidos, os rates, tem um videozinho aqui que você pode assistir. Ou mesmo se você quiser investir mesmo na prática em outros ativos, ações, tem outro vídeo aqui embaixo mostrando para você na prática ou compartilhando minha tela como se investe. Mas é isso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.